algo que tinha sido consagrado ao demônio e estava escondido dentro do guarda-roupa da pessoa. Então ali achou a raiz do problema? Ali tinha uma brecha, então ele tinha que ter tirou aquilo do guarda-roupa para ser jogado fora, aí quando expulsou, saiu. Foi uma situação que aconteceu, entendeu? Olá, seja muito bem-vindo para mais um dia do nosso maravilhoso podcast. E ela voltou mais uma vez, tá de volta, nosso 12º episódio, nosso podcast Esclarecidamente. Amém. Que Deus venha visitar a sua vida através dessa palavra. E é uma mensagem delicada, é uma mensagem que tem que ser falado e é uma mensagem que causa muita dúvida. Louvado seja Deus, mais uma vez podemos estar aqui. Não repara, estou um pouquinho rouca, mas a gente estava conversando um pouquinho sobre esse assunto e é uma dúvida que, por mais que eu estou muito tempo na igreja, eu sou cristã desde criança, acaba gerando algumas dúvidas de experiências que nós não passamos e, por acaso, o Daniel já passou algumas experiências sobre isso. Então, a gente resolveu trazer esse tema aqui, é um tema bem delicado, bem diferente, mas é um tema que, tipo, para mim, que está há muito tempo dentro da igreja, às vezes, uma dúvida de algumas coisas, então pode ser dúvida para muita gente também, mesmo estando há muito tempo, ou para novos convertidos também, é muito legal. E o tema é... Possessão demoníaca, existe? Bom, eu separei algumas perguntas para me fazer para o Daniel, porque como ele tem aí umas experiências que ele já passou com isso, então a gente separou aí umas perguntas para fazer, até porque também é aprendizado para mim, sempre aprendo com meu marido. Então a gente vai fazer umas perguntas aí. E primeiro a gente estava conversando sobre o jejum que eu tinha feito, sobre os 3 dias, e muitas das vezes tem pessoas que fazem jejum e não sabem o real motivo do jejum. Na verdade, o motivo do jejum é mortificar a carne, né? Você tirar um momento de consagração a Deus, mortificar a carne, para que você venha ali ter um momento com Deus, um momento de louvor, de adoração e também um momento de revestimento, um momento que você busca revestimento, porque há situações que vai acontecer na vida da gente que você precisa estar revestido, você precisa estar buscando, você precisa estar com aquele momento com Deus mesmo, aquele momento que você sabe, você tem a confiança ali das coisas que pode acontecer, que Deus pode usar a sua vida principalmente nessa situação de possessão demoníaca, que o próprio Jesus, ele diz na palavra que há uma caça de demônios que só sai com jejum e oração. Então o jejum é para mortificar a carne, a oração, revestir, porque tem momentos que você vai passar por batalhas. A gente acha que às vezes a gente faz o jejum para pedir certas coisas terrenas, né? Quando na realidade a gente usa para isso, não que seja errado, mas não é esse o intuito na realidade perante a Bíblia. Não. E mediante a isso, por conta do jejum, ele fez uma pergunta para mim, o real motivo do jejum. Eu fiz uma pergunta assim para ela. E aí, se manifestar, expulsa? É assim, você expulsa, você corre. Eu não vou correr, né? Senão pega mal. Mas tem agora, o momento em si é surreal. A gente dá risada, mas é surreal. Tem muito crente que corre. Corre. São coisas que a gente já vivenciou, já viu, né? Mas assim, se tá eu e ele, é claro que é ele que vai expulsar, né? Eu fico ali só, sai na intercessão. Vai identificar. E essa é a primeira pergunta que eu quero fazer para você. Quando foi a sua primeira vez? Você se lembra, você recorda a primeira vez que você presenciou na sua caminhada com Cristo, quando uma pessoa ficou possessa? Eu já presenciei uma pessoa ficar possessa, né? Ela ter aquele momento ali da pessoa ficar possessa, mas porque eu estava sendo discipulado, né? Eu estava aprendendo com um irmão que ele tinha chegado na igreja. E esse irmão me ajudou bastante no meu processo de libertação, no meu processo de conversão. Então, onde ele ia, eu acabava indo. E uma dessas visitas, que a gente fazia muita campanha no lar, e uma dessas visitas aconteceu uma situação assim, né? Que a pessoa ficou manifesta, e nós estávamos todos ali, e eu, nossa, e aquela curiosidade, aquele negócio de novo convertido, de você ver tudo aquilo acontecendo, e você não sabe o que você faz, se você fica, se você corre, né? E aí
o irmão foi lá, colocou a mão na cabeça, expulsou e tal. E isso, com certeza, o novo convertido cada vez me gerava mais curiosidade, né? Porque a primeira coisa que vem na mente da gente, mas isso é verdade isso, né? O que está É acontecendo? real, né? É real? O que está acontecendo? O diabo entra na pessoa, né? Um negócio assim. E é uma das dúvidas, né, do novo convertido. E é uma das coisas que quando eu tive essa primeira experiência, me deu muita dúvida. Eu falei, mas como que é isso? Uma pessoa ficou e não era ela e não era ela, né? E é uma coisa surreal, porque a voz muda, a pessoa ela passa a ter uma força sobre-humana, coisa sobre-humana mesmo, de tipo, se ela pega uma pessoa pelo pescoço e levanta com um braço só, é uma coisa absurda. E então. É coisa que mesmo assim a pessoa não tem dor, não sente dor, a pessoa está possessa ali, ela não sente a dor na carne, uma coisa é absurdo. Então essa foi uma das experiências que eu tive e aí é onde que acontece da gente começar a ter mais curiosidade sobre o assunto e querer saber o que é, como é que faz e se isso acontece mesmo. Eu lembro que o pastor Luiz Hermino conta que ele, quando ele estava no início da conversão dele, ele estava ali no processo e tal, e ele fala assim que novo convertido não sabe muito o que fazer, então ele era meio que no deu, levou, né? E diz que a pessoa endemoniada cuspiu nele, ele cuspiu de volta. Ele cuspiu de volta, falou, aqui não, Satanás, ele cuspiu de volta. Ao invés de, depois ele pôs a mão, só que ele falou que é um processo que com o tempo ele foi aprendendo, que é uma experiência que, tipo, de novo convertido é normal, mas que também tem que tomar cuidado, porque o diabo sabe muito bem dos nossos passos, o diabo só não lê nossos pensamentos, né? Não. Do restante, o diabo, ele vivencia tudo que nós vivenciamos. Na verdade, o Satanás ele não é onisciente, então ele não conhece a consciência, ele não está em todos os lugares, né? Quando acontece uma situação assim é porque são os anjos caídos. Os demônios são os anjos que caíram do céu, né? Então ele não lê a consciência, mas ele sabe o que você passou no seu passado, ele sabe o que você vivenciou, ele sabe o que você está vivendo, ele vai mostrar para você e te acusar nos seus erros, nas coisas que você está fazendo ali. Às vezes a pessoa fica impressionada com aquilo, mas ele tá nos vendo, porque a Bíblia fala assim, que os anjos do Senhor estão ao nosso redor, e ao derredor está Satanás rugindo como um leão. Então, ele está observando nossos passos, porque está existindo uma guerra espiritual e essa guerra está guerreando para levar nossas almas para o inferno, né? Então, ele sabe nossos passos, ele não conhece nossos pensamentos. Sabemos que hoje o mundo ele está bem surtado, vamos assim dizer, pelas coisas que a gente vê. Como que a gente consegue diferenciar o que é possessão demoníaca e o que é um surto psicótico, um exemplo? Uma das coisas que a palavra de Deus fala muito, que é a gente pedir o dom do discernimento de espírito. Isso deveria ter, todas as igrejas deveriam buscar mesmo esse dom, porque é um dom que ele é muito útil na igreja. É a respeito disso mesmo, porque pode acontecer de diversas formas, diversas coisas. Por exemplo, pode acontecer uma situação da pessoa ficar realmente possessa, endemoniada. Também pode acontecer situação de ser um surto psicótico e não ser possessão demoníaca. Também pode acontecer situação da própria pessoa estar tentando mentir e enganar, que nem já viu acontecer um relato na igreja de um jovem que tinha ali a tendência homossexual. Então ele se jogava ali como se ele tivesse demoniado para os obreiros irmãos ficar segurando ele. E ele estava ali se jogando e tal. E eu me lembro que um dos obreiros foi e pegou e deu um beliscão na costela dele. E ele gritou, ai. E aí ele já entendeu que não era, que era a pessoa, que não era demônio, porque o demônio ele não sente dor, né, na pessoa. Então essa é uma das formas. Lembro de uma situação que aconteceu de um senhor, ele estava embriagado, sempre bebia, isso e aquilo, e aí chegou os pastores, né, o pastor e a pastora, para poder ali fazer toda aquela oração, chamaram ele, fazer toda a oração e expulsar ali, porque já deduziram pelos atos que estava fazendo que era
né, demônio. E aí começa a oração, só que o pastor em si, ele já, né, tá há muito tempo nessa caminhada, só ficou observando o meio de cima, tá? Eu vi que ele não fazia muita coisa, e a gente, assim, não entendia muito, eu sei que ele não fazia muita coisa. Aí, de repente, depois que aconteceu tudo isso, esse senhor chutou a pastora, não sei se chutou, se, tipo, empurrou, chegou a encostar nela. No final de todo o processo, que aí ele voltou, começou a respirar, a primeira coisa que ele perguntou, eu machuquei a fulana. E aí o pastor falou assim, mas você é sem vergonha. Ou seja, dali já viu que ele nunca perdeu a consciência e que era só um ato de ser vergonha. Uma das coisas que acontece muito, e principalmente quando eu era novo convertido, foi uma das coisas que eu aprendi, que você vê às vezes o mover do Espírito de Deus na igreja, e aquilo é assim, tem pessoas que profetizam, tem pessoas que elas falam em línguas, tem pessoas que, né, tem todo aquele mover do Espírito de Deus na igreja, nas igrejas pentecostais, né, e já aconteceu a situação do novo convertido falar, mas eu fiz isso, eu falei em línguas, eu fui lá num tal irmão entregar uma profecia, mas eu não me lembro de nada. Aí eu falei, então não é o Espírito de Deus, porque o Espírito de Deus não rouba a consciência. O culto a Deus é um culto consciente. Por isso que a Bíblia fala que não é prestar um culto racional, é um culto consciente, né? Então, quando fala assim, eu perdi, eu não consegui saber o que eu estava fazendo, eu não consigo lembrar, como se eu sumisse. Então, não é o Espírito de Deus. Por isso que é importante o dom do discernimento do Espírito e você tá muito consciente do que acontece, até mesmo dentro das igrejas, porque o diabo tem estratégia para enganar. Sagaz, né? Ele é sagaz, tem estratégia para enganar, até mesmo os escolhidos de Deus. E na prática, como é que funciona? Como é que, tipo assim, a gente consegue ali fazer todo... porque tem muita gente, eu já ouvi algumas pessoas que falam isso como um exorcismo, né? Que não é o caso, né? E sabemos o poder que Jesus tem. Mas, às vezes, muitas vezes, pessoas nova convertida presencia, já começou a ter um discernimento de identificar, mas às vezes não sabe como começar, como fazer, é por um louvor, é por uma oração. Como é que a gente consegue preparar o ambiente para isso? É assim, geralmente, um processo de libertação, quando geralmente acontece, um exemplo, na casa do novo convertido, geralmente a pessoa fica manifesta na oração. Okay. Principalmente se houver consagração, pessoas que consagram, buscam, leem a palavra. Então, o diabo ele não consegue resistir isso. Não, ele não consegue suportar, porque o servo de Deus, o homem de Deus, a mulher de Deus, ele carrega o Espírito de Deus, ele carrega o brilho do Espírito Santo. A marca, né? A marca, existe uma marca sobre ele. Então, quando ele tá acompanhando uma família que geralmente é novo convertido, ele vem para casa do Senhor e aí começa a ter as campanhas, que no Brasil tem muito. As campanhas nos lares, e começa ele a ser pregado a palavra. Se houver algum espírito maligno que está atuando na vida daquela pessoa, e a pessoa está carregando aquilo, ou seja por uma maldição hereditária, ou seja por uma brecha que a pessoa mesmo abre, porque a Bíblia fala assim, que a língua tem poder de dar vida e é poder de matar, né? Então, às vezes, a gente fala assim, mas é uma coisa muito séria, porque quando você, como eu disse aqui, que os anjos de Deus estão ao nosso redor, ao derredor está os anjos, ao derredor está o diabo, rugindo como um leão, e os anjos de Deus nos guardando. E quando você fala alguma coisa, você dá uma legalidade. Dependendo do que você fala, você dá legalidade para o diabo. Principalmente pessoas que têm o costume de falar palavrões, tem pessoas que têm o costume de falar palavras torpes, ou alguma brincadeira de duplo sentido, com malícia. Então, o que assiste também consegue dar ali uma legalidade. Então, o diabo ele vai operando em cima de legalidades. Então, às vezes a pessoa deu tanta legalidade que o diabo ele acaba sendo uma brecha tão grande que atua de uma forma na vida da pessoa, que a vida da pessoa não vai para frente, nem o financeiro, nem a familiar, é sempre contenda, sempre briga. Então, o que acontece? Quando a pessoa se converte, a pessoa fica manifesta através da oração e consagração.
É aí que é a questão de quando a pessoa se manifesta, quando os homens de Deus, a mulher de Deus está ali é a expulsão, entendeu? Eu já tive oportunidade, experiência de eu chegar num ponto de pregação lá no Brasil e eu estar no meio da pregação e o diabo se levantar e começar a falar em língua e a pessoa se levantar e a pessoa manifesta, começa a falar em línguas e começa a xingar e se bater, né? E aí eu tive que parar a pregação, tive que parar a pregação para ir lá expulsar e voltar a pregar depois. Porque nós esperamos que o diabo ele vai se manifestar em bicho, né? É. E quem não tá ali, todos reunidos, e não tiver o discernimento, não tiver buscando, não tiver, tipo, ali conectado com Deus, é muito fácil de estar ali no meio de nós e nós não repararmos se a pessoa ali não tá conectada mesmo com Deus, né? Porque, tipo assim, achamos que vai aparecer um bicho, aquilo, quando na realidade o diabo também canta louvores, sabe, conhece os louvores, conhece a Bíblia, né? Era um anjo, é um anjo, né? Então a gente precisa aprender a estar conectado com Deus, ter discernimento para saber quando tá, quando não tá. A gente precisa realmente ter esse discernimento de saber o que vem da parte de Deus e o que não vem da parte de Deus. E se a gente, no caso ali, a gente começa a clamar o nome do Senhor e começa a ter autoridade para expulsar, só que se porventura não sai. A autoridade, ela é nos dada porque nós somos servos de Deus. E quando você passa a servir a Deus, você aceita Jesus, você carrega uma marca. Porque você não expulsa pela sua força, e nem pelo seu tempo de conversão, e nem pelo tempo de oração. Lógico, você tem autoridade. Você expulsa pelo nome de Jesus. Entendeu? Porque a partir do momento que você está ali, você sabe que você está andando na presença de Deus, e você carrega algo, você sabe que você carrega essa presença, você sabe que não é por você, mas é pela graça. Que Deus nos perdoou, Jesus nos perdoou. Mas é pelo nome do Jesus. É pelo nome de Jesus que os demônios saem. É pelo nome de Jesus que os demônios se submetem. É por isso que quando a Bíblia fala assim, que naquele dia, olha só, naquele dia, muitos irão chegar a Jesus e falar assim, mas no teu nome eu expulsei. Mas não é porque é a pessoa. Não é merecedora daquilo. Não é merecedor daquilo. É o nome de Jesus. Entendeu? É lógico, se você está na presença de Deus, está caminhando com Jesus, está andando na presença de Deus, você expulsa o nome de Jesus, você tem autoridade. Mas também pode acontecer situação da pessoa expulsar o demônio e às vezes ela nem está tanto na posição assim. Entendeu? Mas não é por causa da pessoa, é por causa do nome que é sobre todo nome. Isso aí abre uma coisa muito grande que vem acontecendo nos dias de hoje, é que muita gente fala assim, porque fulano vai lá, fulano prega, fulano louva, isso e aquilo, mas saca a vida toda torta. E muita gente se baseia pela vida da pessoa, mas não entende que Deus tem compromisso com a palavra. E muitas das vezes a gente vai sim se deparar com pessoas erradas, pessoas que estão cometendo coisas erradas, descumprindo o princípio, mas toda vez que ela ali abrir a palavra para falar da palavra, Deus vai cumprir não com a pessoa, mas com a palavra. Até porque vai ter pessoas que vão estar ali no ambiente ouvindo aquela suposta pessoa que não sabem da vida dela, mas precisam ouvir aquilo que ela ali supostamente se preparou. Então a gente começa a ver que as pessoas estão usando isso como desculpa para dizer, eu não vou na igreja, porque se for para mim continuar que nem aquele fulano, eu prefiro ficar na minha. E esquece que cada um vai pagar pelo aquilo que se faz, mas Deus vai sempre cumprir com a palavra dele, porque quem tem poder é Jesus, não somos nós. Jesus é a própria palavra. Exato. Então, quando a pessoa ela tá pregando, tá fazendo a obra de Deus, e o próprio Deus vai zelar pela palavra. Porém, a oportunidade dele se arrepender ainda existe, porque ele está vivo. Mas se ele não se arrepender, vai acontecer o que eu disse há pouco, que é aquela questão de, eu preguei em teu nome, eu expulsei demônio. Aí Jesus fala, não vos conheço. Né? E se a gente começar ali a clamar, orar, expulsar e não sair de primeira? Porque eu já vi situações de começarem a acontecer, a pessoa ficar manifesta e tá um grupo de pessoas e um tal irmão
é homem de Deus, servindo a Deus, na posição de Deus, servo, fiel. E ele colocar a mão, expulsar, expulsar, e não expulsar. Não sair. Não sair. Mas quando uma outra pessoa que também estava no grupo colocar a mão, sair. Por quê? Não sei se existe algo no mundo espiritual, ou às vezes Deus queria mostrar algo para aquela determinada irmã, que foi uma irmã no caso, expulsar. Entendeu? A busca? Não, às vezes é um mistério que Deus tem com ela, ou às vezes a gente não sabe, mas foi algo que ela pediu em oração, e Deus permitiu aquela situação para mostrar que Deus é com ela, ou sabe, umas coisas, coisas que fogem assim da nossa alçada, mas é claro, há situações que nem o próprio Jesus diz na palavra lá, que há situações que a casta de demônios que só sai com jejum e oração. Então, há situações e há situações. Ok. Então, é aquele negócio que o mundo espiritual é difícil a gente entender pelo mundo físico. Sim. O diabo nos acusa quando está manifesto ali, e é possível ele, tipo, se a gente fez, a gente está praticando alguma coisa errada, ele entrega para todo mundo ouvir ali, coisa que só a pessoa sabe da situação dela? Esse é um dos medos que todo mundo quer. Eu vou lá expulsar, ele vai entregar meus pecados. É claro, a Bíblia fala que Satanás é o nosso acusador. Sim. Então, a primeira oportunidade que ele tiver de te acusar, ele vai te acusar. Mas vamos supor que a pessoa era nova convertida e veio para Jesus, ela está no processo, ela vai ter o passado dela ainda, bem recente. A gente tem que ter em mente duas situações. Primeira coisa que a gente tem que ter em mente é que Satanás é o nosso acusador. Então, por mais que a pessoa tenha se convertido, que a Bíblia fala assim, que quando um pecador se arrepende, os seus pecados é lançado no mar de esquecimento. Então, mas Satanás, ele tenta resgatar aquilo para acusar a pessoa. Mas também há situações da pessoa tá ali em pecado ali e tal, Satanás mostrar. Mas começar a falar do pecado dela, né? Falar o que ela fez e a pessoa fica toda constrangida, né? Que às vezes está em erro, em pecado. Mas também há situações que a pessoa ela tá lá expulsando e a gente tem que ter em mente e levar em consideração que Satanás ele é mentiroso. Quem é o pai da mentira? É o diabo. Então, também tem que levar em consideração isso. Às vezes ele vai falar algo ali que para constranger a pessoa. Para constranger, para envergonhar, e é mentira. Entendeu? É por isso que às vezes a pessoa ela entra naquela questão das entrevistas, né? Fazer aquela entrevista, de onde você veio? O que você veio fazer? Então, tipo, essas coisas que a pessoa faz, de onde você veio, o que você quer, o que vai fazer na vida dela. É só olhar para a palavra de Deus. A palavra de Deus fala que o diabo veio para quê? Para matar, roubar e destruir. Né? Então, da onde ele veio? Ele caiu do céu, foi expulso do céu, foi expulso. Então... É igual aquela passagem em Filhos de Seva, né? Tentando expulsar ali os demônios e tal, e os demônios pegam e falam, né? Jesus, eu sei quem é. Paulo, eu sei quem é. Tu, quem é tu? Tu eu não conheço. E aí os bichos saem pelados, envergonhados. Eles apanham do diabo. Saíram tudo correndo e o povo tudo vendo. Eles saíram nu aí correndo e apanhando. Porque, na verdade, eles não tinham autoridade. Né? Por mais que seja no nome de Jesus, por mais que seja ali, eles falavam ali no nome de Jesus que Paulo prega, né? Que é o que a palavra fala. Mas só que eles não tinham a marca, eles não tinham o selo, eles não tinham aceitado Jesus, então eles não tinham autoridade sobre a vida deles. Eles não sabiam, então não tinha como ele fazer algo que... Entendeu? Então o diabo com certeza bateu nele, se envergonhou e a Bíblia fala que toda a cidade ali ficou vendo, né? Essa é uma pergunta da sua sogra. Meu Deus. Ela perguntou assim, sobre conversar com o Espírito Manifesto, a hora que você está ali repreendendo e tal, é viável, pode ali conversar ali, ter vamos dizer, uma terapia, ali, começa a conversar ali com a pessoa manifesta tal, até onde que pode, que não pode, o que é viável, o que não é, se pode e não pode. Não é viável, não é uma coisa legal de se fazer, por quê?
o diabo é o pai da mentira. Já começa por aí. Então, às vezes, você acha que você tá falando com ele e ele é sagaz. Você tá falando com ele ali, ele começa a é, te levar na conversa e você começa a se embramar na conversa com ele ali. Daqui a pouco, você tá tendo uma consulta, né? Então, não é viável. Não é viável. É claro que há situações que eu já pude ver da pessoa tá ali expulsando e não sai, porque foi uma situação que eu acabei de lembrar, uma situação, a pessoa tá ali, ficou manifesta e o homem de Deus está expulsando e não sai. E aí a pessoa começa a perguntar, em nome de Jesus, fala qual que é a legalidade. Aí o diabo usa a boca da pessoa e fala assim, ó, tem algo escondido lá no guarda-roupa dela, tal. E foi realmente, tinha algo escondido dentro do guarda-roupa que era algo que tinha sido consagrado ao demônio e estava escondido dentro do guarda-roupa da pessoa. Então ali achou a raiz do problema? Ali tinha uma brecha, então ele tinha que ter tirou aquilo do guarda-roupa para ser jogado fora, aí quando expulsou, saiu. Foi uma situação que aconteceu, entendeu? Nossa, legal. E como a gente sabe se realmente quem está respondendo é o próprio espírito ou a própria pessoa com um sofrimento psíquico, vamos assim dizer? É a mesma situação que eu disse, a gente disse atrás, que é aquela situação da pessoa, o diabo não sente dor. É por isso que também temos que buscar o dom do discernimento do espírito, para ver se é mesmo Satanás ou se é a pessoa, se é um ataque psicótico, né? Algo assim. Então, há situações e há situações. É claro que tem momento que você vai olhar e você vai saber que aquilo ali não é demônio, que aquilo ali é uma crise, que aquilo ali é mentira. Então, é aquela questão de você ter aquele discernimento de saber o que é e que não é. Isso aí é a caminhada com Jesus, isso aí que vai te dar experiência, o tempo de oração. Então, o próprio Espírito de Deus vai te conduzindo. Você já presenciou, você sozinho, porque você disse que você presenciou isso quando você estava sendo discipulado, então automaticamente você sempre fica na retaguarda, vendo aqueles momentos, curiosidade. Mas em algum momento você sozinho teve que lidar com isso, ao ponto de, tipo, ou você ajuda ou você corre, e ao tempo de, tipo assim, você vê mesmo uma coisa, uma força sobrenatural, um lugar totalmente que, tipo, Deus, vão me matar aqui, mas eu tô indo? Você já passou por algum momento assim? Já. Depois desses episódios eu já vi muito. Porque com o tempo você vai caminhando e você vai vendo algumas situações e tem situações que é você que tem que colocar a mão e você que tem que... As primeiras vezes você vai meio que com... Não vou falar medo. Você vai meio que receoso, na verdade, né? Mas Deus vai te dando experiência, Deus vai mostrando que é com você, né? Eu me lembro de uma situação que uma vez a gente era líder de um grupo jovem lá na igreja no Brasil, e quando quase umas 11 horas, quase umas 11 e pouco da noite, a mãe de um jovem me ligou, é porque o fulano de tal tá aqui, e ele está extremamente fora de si, ele está endemoniado, ele está quebrando tudo, e ele saiu correndo no meio da rua e entrou numa casa aqui. E aí eu peguei a moto e fui. Chegou lá, ele estava numa construção, mas lá no fundo, aquela construção lá, e eu olhava para dentro assim, aquele breu. Eu falei, meu Deus, o medo não era ir para tirar o demônio, o medo era eu estar entrando e tomar uma tijolada na cara de lá para cá, né? Então eu falei, meu Deus, me ajuda, me guarda, porque eu não tô a fim de tomar uma tijolada na testa aqui não. Aí eu fui entrando na construção, mas a hora que eu coloquei o pé na calçada da construção, o demônio gritou lá de dentro, porque ele já percebeu que eu tinha chegado. Né, ele já gritou que nem me matar, já gritou dar o show dele, né? Aí eu entrei lá dentro, né? No nome de Jesus, eu pedi para amarrar ele, né? Trouxe ele pelo pescoço para fora para me expulsar. Só que eu expulsava, voltava, expulsava, voltava, expulsava, voltava. Por quê? Porque ele estava drogado e embriagado. Tava com uma brecha. Tinha uma brecha muito grande, então não tinha o que eu fazer. Expulsava, voltava, expulsava, ficava um pouquinho, daqui a pouco voltava. Então, o que aconteceu? Eu falei assim, ó,
eu vou expulsar. Aí você já leva para dentro, coloca ele embaixo do chuveiro, para ver dar uma melhorada, para ele ficar normal. Né? Então, foi essa situação. Então, eu expulsei, a mãe dele já levou ele para dentro, já jogou ele debaixo da água, e aí já colocou, ele deitou para dormir agora, tal. E foi essa situação. Mas aí, nessa situação, ele já estava todo machucado, ralado, tinha caído dentro da construção. Para quem está começando agora, curiosidade é um perigo? É lógico, sim, que não é uma coisa que você vai ficar invocando, né? Que tem muitos lugares. Começa a discutir, já começa a pôr na cabeça, sai. Não. Tem muitos lugares que, assim, muitas igrejas, às vezes até neopentecostal, que tem muito esse costume de, tipo, fica invocando, não sei o que tem, fica aquela situação de ficar invocando o demônio. E quando é novo convertido, a pessoa tem essa curiosidade de querer ficar, porque Testar, né? é, essa situação pode acontecer com você, então deixa as experiências acontecer, não você ficar correndo atrás, senão você vira um caça-demônios, né? Você vai ficar correndo atrás e vai virar o quê, né? Tipo, deixa as situações acontecer, é claro que muitas igrejas fazem trabalho de libertação e isso tem que existir dentro das igrejas, porque é uma coisa que está sendo mais difícil de acontecer nos dias atuais, porque é um processo delicado. O trabalho de libertação é um processo delicado. Você tem que fazer uma consagração muito grande, tem que estar numa busca muito grande ali, sabe? Para Deus venha tá trabalhando ali dentro da igreja para que Satanás venha sair. E é complicado porque muitas pessoas eles passam pelo processo de libertação e depois eles voltam às antigas práticas. É aonde que a Bíblia fala assim que quando o diabo é expulso, quando Satanás é expulso da pessoa, né, o demônio é expulso da pessoa, ele sai a rodar o mundo. E se ele voltar e encontrar a casa vazia, ele vem com mais 7. Ele volta com mais 7. Então, é aquela questão de quando a pessoa passa por esse processo de libertação, ela não deve voltar às antigas práticas, para que Satanás não volte novamente, ele e mais 7. Na verdade, são os demônios, né? Não volte ele mais 7, porque aí é mais difícil a pessoa conseguir se levantar de novo. A gente que cresceu na igreja e já viu, presenciou muita coisa, podemos dizer que hoje em dia parece que não tem tanto como tinha antigamente? Podemos dizer assim que porque o diabo é o mesmo, ele vai ser o mesmo ontem, hoje, eternamente, não muda, né? E Jesus é o mesmo, a Bíblia nunca mudou, então, ou seja, não tem como, tipo, o tempo passando e o diabo tá evoluindo e tá se mostrando menos. Podemos dizer assim que por conta de tantas coisas que vem acontecendo no mundo dos cristãos, tantas brechas, tantas coisas mais visível, porém, mesmo assim, ainda mais escondidas, porque é muito disfarce, vamos assim dizer. Podemos dizer assim que o diabo vive mais camuflado do que antigamente? O diabo é estratégico, né? Uma das falas que eu acho que é até engraçado que o pastor Luiz Hermínio, ele fala, né? Uma das coisas que ele fala assim que antigamente era aquela questão de dentro das igrejas, o diabo a pessoa começava o culto, o louvor, a oração e aí você escutava o grito e era a pessoa ficando manifesta lá no meio do culto, né? Só que ele fala que hoje não, hoje o diabo vem na igreja e ainda dizima e oferta. Por quê? Porque as pessoas deixaram, têm deixado, não vou falar todo, a gente não pode generalizar. Sim, sim. Mas muitas pessoas têm deixado a oração de lado, têm deixado a consagração de lado. E isso tem sido uma forma muito, muito fácil do diabo. Hoje, você não vê, o diabo ele não quer tirar a pessoa da igreja, ele quer deixar a pessoa dentro da igreja e a pessoa achando que ela está indo rumo ao céu quando ela está indo para o inferno. Uhum. Então, o diabo ele é estrategista. Satanás ele é estrategista. Então ele vai fazer o quê? Fala assim, não, deixa quietinho aí. Assim a pessoa vai para a igreja, ela acha que ela vai ser salva dessa forma aí, mas ela está andando toda errada, ela nunca é convencida, nunca muda os seus caminhos, e quando ela morrer, ela vai para o inferno. Entendeu? Então a estratégia mudou.
a estratégia mudou. É claro que existem muito homens e mulheres de Deus, de às vezes a pessoa tá andando no meio da rua mesmo e outra pessoa ficar manifesta, e eu vejo muitas situações assim de pessoas ter essa unção, ser chamado mesmo da libertação, né? Aquele chamado para libertação, tem essa unção e acontece. Da pessoa ficar manifesta, seja na rua, no metrô. Tem um cargo específico, tipo, não, eu tenho que ser pastor, eu tenho que ser ministro, eu tenho que ter alguma coisa para poder expulsar, ou todo mundo ali que busca Deus e tem uma vida com Deus tem essa autoridade para poder expulsar? É, você tem que ser fiel, fiel a Deus, né? Então, assim, desde que você seja um homem de Deus, uma mulher de Deus, cheio do Espírito Santo, você não precisa ter um cargo, porque o cargo, a hierarquia é para organização, né? É lógico, tem ali o pastor, que cuida das ovelhas, que tem ali a unção de pastor, né? Que é o reino de Deus, ele não é desorganizado. Então, as coisas aqui na Terra automaticamente não podem ser desorganizado. Tem pessoas que têm o chamado a pastorado, tem pessoas que têm chamado a presbitério, tem pessoas que têm chamado ao diaconato, tem pessoas que já têm o chamado a missionário. Então, é organizado. E tem pessoas que vão ser ovelhas e têm a unção, são pessoas, homens e mulheres de Deus, carregam a unção. Na questão da libertação, não existe uma assim, o pastor tem autoridade, mas o diácono não tem autoridade para expulsar. Não, porque não é no nome, porque o do pastor. Eu, pastor. Não é carteirinha? Quando ele se depara com a situação, ele não fala, eu, pastor fulano de tal, te expulso. Não, não. Ele expulsa no nome de Jesus. Então quem faz a obra é o Jesus. É o nome que é sobre todos os nomes, né? Quem opera é o Espírito de Deus. Quem está movendo aquela situação vai nos usar, vai usar o servo de Deus, mas quem faz é Deus. Quando a gente tem essa consciência, você sabe que não é pela tua força. Você não vai expulsar um demônio pela tua força, senão seria só você fazer uma musculação, né? A pessoa conseguir segurar um demônio, conseguir segurar uma pessoa possessa, não é fácil, não é fácil, não segura, porque é uma força sobre-humana. Estamos falando de algo Já é um espiritual. dos sinais, né, que a pessoa tá. Já é um dos sinais que a pessoa tá fora de si, que não é a pessoa, né? E quando a pessoa volta, ela não lembra. Hoje em dia, infelizmente, a gente vê bastante pessoas que cresceram dentro da igreja e se desviaram e estão hoje no mundo da bebida, no mundo das drogas, na prostituição. Mas ainda ela conhece a palavra, já vivenciou muita coisa, aquilo fica nela, por mais que a decepção com o homem, por mais que muita coisa que passou na vida da pessoa tenha feito ela se afastar de Deus, mas aquele negócio fica dentro da pessoa. Pode-se dizer que, vamos supor, vamos usar como exemplo, uma pessoa tá ali, ela é desviada, ela tá, tipo, ali no mundo da bebida, e tá ali, tal, e ela presencia, ela vê aquilo, ela consegue reconhecer, porque ela já vivenciou isso, ela consegue ali, se ela usar o nome de Jesus, ela consegue ali ter essa autoridade para expulsar mesmo ela estando em pecado? Olha, a gente fala assim, quem que pode entender as coisas que vêm da parte de Deus? Ninguém pode. Ninguém pode entender. Eu, até um tempo, até antes disso acontecer, eu achava que não era possível. Mas, assim, uma situação que eu vi, que eu vi acontecer, que foi uma situação de um menino que ele estava se afastado, estava fora dos caminhos, totalmente fora, estava envolvido com droga, estava bebendo, tava bêbado na situação. E aconteceu uma situação, saiu uma briga no churrasco e uma outra pessoa ficou manifesta. E ele, conhecedor da palavra e sabendo o que ele falou assim, nossa, e agora? Que eu faço? E só ele de desviado ali. As outras pessoas Não não conhecia. da água, e a pessoa não voltava, né? Porque é demônio. Ele, ele naquela situação, ele pediu a Deus. Ele foi sincero, falou assim: Deus, olha, eu tô drogado, eu tô bêbado, eu não tô bem, eu não mereço. Eu sei eu não mereço mesmo, tudo isso que eu tô fazendo, eu envergonhei teu nome,
tudo isso. Mas olha essa situação, me ajuda, me dá autoridade para mim conseguir expulsar esse demônio e a gente conseguir ir embora para casa, pelo menos. E naquele momento ele falou que ele foi lá, ele tava embriagado. Ele colocou a mão na cabeça ele teve coragem, porque tá no risco de apanhar. Ele colocou a mão na cabeça da pessoa manifesta e expulsou, no nome de Jesus. Isso, e realmente foi embora. E ele disse que aconteceu, contando testemunho, ele disse que aconteceu a situação que depois até mesmo ele sarou do álcool que ele estava. Foi algo muito de Deus mesmo. Ele falou que naquele mesmo momento ele pegou, foi para casa dele, joelhou, pediu perdão a Deus e voltou para a igreja. Foi uma situação que Deus permitiu. Mas assim, não é comum. Não é algo comum. É algo Pode ser que não seja com todos, né? Não. Deus sabe. Exatamente. E é uma das coisas que, tipo assim, quem sabe foi aquela forma que Jesus permitiu para que ele voltasse, né? As coisas Porque, que é incrível. e quem que pode entender as coisas de Deus? Porém, é uma situação arriscada. Ele se arriscou, porque o próprio demônio poderia bater nele ali. Batia. Batia. E para a gente poder encerrar aqui, qual que é o conselho que você pode deixar para nós, né, que às vezes não vivencia muito isso? Porque a gente pode separar que há pessoas que têm mais dom para isso e outras não. O dom da libertação. Podemos assim dizer ou não? Pessoas que, tipo, vai perceber melhor, como tem pessoas que têm um dom para cantar, aquelas pessoas que têm um dom para poder abraçar, falar mais de Jesus. Sabe quando cada um tem um dom específico para aquilo? Chamado. Tem um chamado. Olha, é assim, nessa questão, eu não acredito que seja um chamado. Por quê? Quando Jesus fala assim, que dá autoridade para pisar sobre cabeça de serpentes e escorpiões, Deus te deu autoridade. Seja você um cantor, seja você um músico, seja você, desde que você esteja na posição que Deus te chamou. Então, toda pessoa que tem o Espírito de Deus e busca a Deus, ela não precisa ter o chamado à libertação. É claro que há pessoas que dá essa impressão, que elas já têm o chamado à libertação. Mas não, por onde você for, isso vai ser como sinal. A Bíblia fala assim que os sinais seguirão aqueles que creem. Isso vai ser por sinal de Deus, né? A libertação. A libertação não é você que corre atrás da libertação, as coisas vão acontecendo e você está ali na posição que Deus te chamou, Ele vai te usar, né? Então, você que está, a pessoa que está do outro lado, nos ouvindo, e se ela passar por alguma experiência dessa, ela tem uma vida com Deus, uma vida de oração, uma vida de consagração, é só você, que não vai ser pela tua força, vai ser pelo nome de Jesus. É só você exercer a autoridade que Jesus te deu. Jesus já te deu autoridade. Então, é só você ter a consciência que não é pela tua força, mas é pela autoridade do nome de Jesus, que existe, que está sobre todos os nomes. Então, é justamente isso. Se eu pudesse dar um conselho para uma pessoa que se converteu agora, ore a Deus, esteja na presença de Deus e começa a ver as experiências que Deus vai te dar, porque isso é experiência de Deus na sua vida. Você participar de uma campanha, a pessoa ficar manifesta, você ver as coisas acontecerem, é a experiência de Deus. E quando você estiver preparado e confiante ali, sabendo que Deus te chamou e Deus preparar uma situação dessa, exercite e use a autoridade que Jesus te chamou, que Jesus derramou sobre a tua vida. O mundo espiritual é muito mais real do que nós imaginamos, né? A gente sempre tá guerreando ali, é sempre uma seta, é sempre isso, é sempre aquilo, e é por isso que às vezes é difícil falar sobre, às vezes, essas coisas, mas são coisas que é muito fácil acontecer conosco, só que às vezes a gente fica meio assim, a gente tem medo, principalmente nós crescemos na igreja e já viu muita coisa, e tipo assim, às vezes pessoas que têm aquela certa doutrina, não, porque só pastores que podem expulsar, só missionários, isso e aquilo, e às vezes você presencia
e você tem uma autoridade que você podia salvar a vida daquela pessoa, ou você podia simplesmente colocar a mão e começar a repreender, porque é uma alma que está ali, né? E poderia ajudar. Por quê? Porque o diabo, não que ele, tipo, ele leva as pessoas a cometerem até suicídio, né? Muitas das vezes, tipo assim, ai, porque a pessoa estava em depressão, porque a pessoa, ai, simplesmente decidiu isso e aquilo. Só que ninguém sabe o que cada um carrega, ninguém sabe literalmente o que passa na cabeça das pessoas que fazem isso. E eu, infelizmente, tive uma pessoa muito próxima de mim que tirou a própria vida, e foi uma luta constante por um tempo para poder afastar isso dela, mas no final acabou que venceu, o que estava nela venceu. E aí você entende que muitas vezes, por falta de um conhecimento, por falta de falar sobre isso, a gente deixou de salvar ou ajudar uma pessoa, porque nós somos alguém, não, porque Jesus é o centro, Jesus é a vida, e Jesus que tem o poder, e o diabo nunca vai ter poder maior que Jesus, né? Então, é por isso que é tão importante, foi um assunto muito importante nós falarmos, e nós queríamos abordar isso, porque realmente a gente tem pessoas do nosso lado que estão sofrendo, pessoas do nosso lado que estão carregando legiões e tudo isso, o espírito maligno, né? E nós não temos coragem, porque temos medo de ser acusado, porque estamos em pecado muitas das vezes. Só que, e aí? Porque às vezes as vergonhas, vamos supor, eu cometi um pecado, e eu sei que eu cometi um pecado e eu tenho consciência que o diabo vai me acusar, então não, deixa aquela pessoa lá, porque se eu abrir minha boca aqui, mas muitas vezes, mesmo acusando ela, pelo nome de Cristo, vai expulsar, né? Vai sair ali, né? Mas a gente sempre pensa em nós, né? Sempre nos coloca em primeiro lugar. A verdade é que assim, tem situações, nós todos somos pecadores. Sim. Só que tem aquele pecado encoberto, né? Tem a diferença de você ter um pecado encoberto, de ser aquela coisa constante, e a pessoa, um exemplo, tem um caso, uma situação fora do casamento, ou uma situação que a pessoa tem costume de roubar, pegar alguma coisa que não é dele, uma situação que é uma coisa constante. É lógico que Satanás vai acusar, mas pecadores todos somos. Sim. Né? Você saber diferenciar. É bem aquela questão de você diferenciar do ímpio e o pecador. Tipo assim, o ímpio é aquele que é constante, ele vai de impiedade em impiedade e aquilo vai, entendeu? E agora o pecador é aquela pessoa que ela se arrepende e tal, e ela cai. Jesus é nosso advogado, entendeu? Lógico que você tem que ter a noção de que você não vai sair desbocadamente pecando e fazendo as coisas. Não, mas você vai pecar. Até porque você expulsar um demônio ali da pessoa, mesmo você não estando pecado, não vai justificar o teu pecado. É isso que a gente tem que aprender a separar. A gente está falando sobre momentos ali de você poder salvar a vida daquela pessoa, porque você conhece a palavra, e não fazer porque, ou por falta de conhecimento, ou por falta que acha que tem que ter um cargo, ou por medo, isso e aquilo. Quanto na realidade quem faz não somos nós somos só um canal ali para Jesus poder entrar ali e fazer o ambiente mudar. É porque as situações que Deus vai permitir, não tem mais ninguém crente, só você. E aí você vai ter que exercitar, a autoridade que você te deu. Corre. Essa é a pergunta que eu fiz para o Bruno. Ou expulsa ou corre. E aí, expulsa ou corre? Uma coisa que... eu acho que se eu correr, eu apanho dele, apanho da minha mãe, que é missionária. Uma coisa que a gente fala assim, é uma coisa... E não era uma coisa para nós se impressionar. Vamos supor, vai para um velório. E ali na hora da oração a pessoa se levanta. Não fica um. Não fica um no velório. Só que se a gente tem essa consciência, fala, se Deus quiser, Deus pode. Né? Então, são situações que para nós não era para ser uma coisa tão, né? Mas é claro que é um assunto bem delicado, porque é um assunto que você não se vê falar constantemente. Não é uma coisa que você vê o pessoal falando, eu me expulsei, vou expulsar, aconteceu uma situação assim. Não é algo constante, não é algo que é falado assim, mas é algo necessário. Mas está mais presente na nossa vida do que nós imaginamos ao nosso redor, né? Exatamente, algo necessário. Você pode estar num círculo de pessoas orando e outra pessoa ficar manifesta. E aí, o que você vai fazer? Você vai dar água e falar para a pessoa se acalmar? Não tem o que fazer, né? Você tem que expulsar. Respira. Você tem que expulsar. Então, a gente tem que ter essa sensibilidade, essa consciência
que por onde nós passar os sinais vai nos seguir. Amém, amém. Deus abençoe grandemente a sua vida aí. Deus abençoe a nossa pelas vida. suas experiências. Precisa passar bastante ainda. Triste. Até Jesus voltar, vai ter uma experiência. É verdade. Passar. Deus abençoe grandemente a sua vida. Muito obrigado por ter ficado até aqui com nós, até o final, juntinho. Obrigado pelas orações, pelo apoio. Eu sumi uns dias, mas foi porque eu queria dar espaço aqui para algumas pessoas que iam vir aqui participar, e a gente achou muito interessante trazer testemunho de vida, pessoas que passaram por aqui, porque tudo envolve Cristo. Pelo menos a gente consegue ver que tudo, mudança de país, sonhos, projetos, tudo envolve Cristo. Se você parar para analisar, a nossa vida tem que ser baseada em Cristo. Então, não tem pauta aqui que não dê para colocar. E a gente tem mais 3 pessoas que nós quer trazer, então nós vai trazer aqui. E eu agradeço demais cada um pelas orações, pelos apoios que a gente recebe. E Deus abençoe grandemente a sua casa, Deus abençoe grandemente a sua vida, Deus abençoe a sua vida. Deus abençoe a nossa vida. Amém. Até o próximo vídeo, fique com Deus, compartilha para o máximo de pessoas que vocês conseguirem, porque é uma forma de nós poder espalhar e expandir o evangelho, que é simples, claro e objetivo, porém é cheio de detalhe. Um beijo enorme no coração de vocês, até o próximo vídeo. Amém. Tomou posse? Não, você não quer fazer isso? É o 12º? Esquece, já passou a falar de continuar. É 12º? Mais um episódio, esclarecidamente. Aqui trazemos a palavra de forma simples, clara, objetiva. Tá.